I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? Tenho visto presbiterianos se levantarem nestas reuniões dos homens de negócios do Evangelho Pleno, falando em línguas e clamando tão alto quanto podiam, e alguns dos mais notáveis presbiterianos que há nos Estados Unidos. Jim Brown, how many ever met him? Oh, an outstanding Presbyterian. Stand here and dance in the Spirit and speak in tongues and carry on here, and a pastor of one of the most famous Presbyterian churches in the United States. Jim Brown, quantos o conhecem? Um notável presbiteriano. Levanta-se aqui e dança no Espírito e fala em línguas, e se comporta assim aqui, é pastor de uma das mais famosas igrejas presbiterianas dos Estados Unidos. Lutherans, Methodists, all together. What is it? They have come under the blood. Luteranos, metodistas, todos juntos. Que é isto? Entraram debaixo do sangue. There's no tags. There's no denominational barriers. We're one. We are Christians. We have things in common. Não há etiquetas, não há barreiras denominacionais. Somos um. Nós somos cristãos, temos coisas em comum. Yes, here not long ago in closing, there was a man and a woman, husband and wife was separating. And they tried to make up. They went to a psychiatrist to find out if he could draw their minds together, but he couldn't. Sim, aqui não faz muito tempo. Encerrando, havia um homem e uma mulher, marido e mulher, que estavam se separando. E tentaram se reconciliar. Eles foram a psiquiatras para ver se ele conseguia aproximá-los na maneira de pensar, mas não conseguiu. They went to everything that they could think of to try to stay together, but they just fussed and continually they were divided. Eles foram a tudo em que podiam pensar para tentar ficar juntos, mas só se desentendiam e continuamente discordavam. They just couldn't stand each other, couldn't stand in each other's presence, and they'd go to fussing. So they decided that they'd divorce. E não conseguiam suportar um ao outro, e não conseguiam ficar na presença um do outro, e começavam a discutir. Então decidiram que iriam se divorciar. So they hired a lawyer to give them a divorce, and he said, well, now before we do it, said we'll sell the place, and said you all better go down and divide the spoils between you before you get the divorce, and the place is sold. Deste modo, contrataram um advogado para lhes dar o divórcio. E ele disse, bem, agora, antes de o fazermos, disse, nós venderemos a residência. E disse, é melhor vocês irem dividir os bens entre vocês antes que se divorciem e a residência seja vendida. So the husband and wife went together. They went to the home, and they went into the living room, and she said, I'm going to take this. And he said, I'm going to take this. And they get fussed. And they stewed and carried on with one another. Assim, o marido e a esposa foram juntos. Foram para casa e entraram na sala de visitas, e ela disse, eu vou ficar com isto. E ele disse, eu vou ficar com isto. E eles se desentenderam e se agitaram e se alvoroçaram um com o outro. After a while they'd say, well, I'll give you this if you'll take this.
All right, that went on a while. Passou um pouco, disseram: bem, eu lhe darei isto se você ficar com isto. Muito bem, isso prosseguiu por algum tempo. Then they went into the parlor and different places, and into the kitchen, and into the bedroom. They divided their spoils. Então eles entraram na sala e diferentes lugares e na cozinha e no quarto. Eles dividiram seus bens. Then finally they remembered there's some stuff in the attic. So they went up into the attic and they pulled out an old trunk. And they began to lay out different things, say you can have this and you can have this. Então, finalmente se lembraram que havia alguma coisa no sótão. Assim eles subiram ao sótão e puxaram um velho baú e começaram a tirar diversas coisas, dizer: você pode ficar com isto e você pode ficar com isto. And finally, both of their eyes fell on a certain little object and they both grabbed for it. E, finalmente, o olhar de ambos caiu sobre um certo objeto pequeno e ambos procuraram pegá-lo. And they looked at each other. What was it? A pair of little white shoes that belonged to a baby that had deceased. It was part of both of them. E olharam um para o outro, que era um par de sapatinhos brancos que pertenceu a um bebê que tinha morrido. Ele era parte de ambos. There with their hands clasped like that over this baby's shoe. Really, who did it belong to? Whose was it? It belonged to both of them. They had things in common. Ali, com as mãos unidas assim, sobre este sapato de bebê. Realmente, a quem ele pertencia? De quem era? Ele pertencia a ambos. Eles tinham coisas em comum. In a few minutes, as one looked to the other, tears began to run down their cheeks. What had they could divide everything else, but when they come to, they had something in common. The child. And it was in heaven. Then the fuss was over. Em poucos minutos, ao olharem um para o outro, lágrimas começaram a lhes escorrer no rosto. Que foi? Eles puderam dividir tudo mais, porém, quando chegaram ao ponto em que tinham algo em comum, a criança, e ela estava no céu, então a desavença terminou. In a few minutes, they were in each other's arms. The divorce was settled. Peace reigned. Em poucos minutos estavam nos braços um do outro. O divórcio estava resolvido. A paz reinava. Brother, let me say this to you tonight. We're not wanting you to join a church. But I'm asking you this. There's one thing that we have in common. That's Jesus Christ. He's in common with us. Irmãos, permitam-me dizer-lhes isto esta noite. Não estamos querendo que vocês se unam a uma igreja, mas estou lhes pedindo isto. Há uma coisa que temos em comum, que é Jesus Cristo. Ele é o que temos em comum. We can't all be Baptists, we can't all be Methodists, we can't all be oneness or threeness or whatever it is. We can't be that. But there's one thing we have in common. That's the pardoning offer of God, His Son, Jesus Christ. Não podemos ser todos batistas, não podemos ser todos metodistas, não podemos ser todos da unidade, ou da trindade, ou o que seja. Não podemos ser isso. Mas há uma coisa que temos em comum, que é a oferta perdoadora de Deus, seu Filho Jesus Cristo. We have all things in Him, but that's the first thing for us to accept. Then we can get other things when we accept the pardon that God has offered us. Nós temos tudo nele, mas essa é a primeira coisa a aceitarmos. Então, podemos obter outras coisas quando aceitamos o perdão que Deus nos ofereceu. And that won't be through our educational system, through our denominational system, but it'll be through the blood of Jesus Christ. E isso não será através do nosso sistema educacional, através do nosso sistema denominacional, mas será através do sangue de Jesus Cristo. We all can meet there under the cross and be one and have things in common. You believe that? Let's bow our heads just a moment while we pray. Todos podemos nos encontrar ali sob a cruz, e ser um e ter coisas em comum. Vocês creem nisso? Vamos inclinar a cabeça só por um momento enquanto oramos. With heads bowed, surely hearts bowed. Let's bow our hearts just a minute now with our heads. Send, Lord, with my heart bowed now, with all that of my tradition. Am I right or wrong? Amém. De cabeça inclinada, certamente com o coração inclinado,
Inclinemos o coração só por um minuto agora, com nossa cabeça dizendo: Senhor, com meu coração inclinado agora, com tudo isso da minha tradição, estou certo ou errado? Let the Holy Spirit search through the heart now. And if it's not just where it should be, and you would like to be remembered in prayer in the closing, that you know that we can all meet under one thing, the blood, the atonement. Permita que o Espírito Santo esquadrinhe o coração agora. E se não estiver exatamente onde devia estar, e você quiser ser lembrado em oração no encerramento, que você sabe que todos podemos nos encontrar debaixo de uma coisa, o sangue, a expiação. And when we do, then we're cleansed from all the things of the world. And you'd like to be remembered in prayer. Would you let it know by uplift your hand to God? Say, God bless you, oh my, the hands. Remember me, O Lord. E quando nos encontramos, então, somos purificados de todas as coisas do mundo. E se você gostaria de ser lembrado em oração, se manifestaria erguendo a mão a Deus? Diga, Deus os abençoe. Oh, que coisa! As mãos. Lembra-te de mim, ó Senhor. Do you realize that we haven't got many more days to stroll through this earth? You say, well, I'm young. Percebe que não temos muitos dias mais para andar nesta terra? Você diz, ora, eu sou jovem. I don't know, sister, brother. There'll be a many teenager dying tonight across the world, hundreds of them. No, the only thing you have is what breath is left in you. Eu sei. Não sei, irmã. Irmão, haverá muitos adolescentes que morrerão esta noite, mundo afora. Centenas deles. Não, a única coisa que você tem é o fôlego que resta em você. Will you at this time say, with my hand up, Lord God, I accept the pardon that you offered, the blood of Jesus Christ. Now, let the token from the blood, the Holy Spirit, come upon me. Quer dizer agora, com a mão erguida, Senhor Deus, aceito o perdão que tu ofereceste, o sangue de Jesus Cristo. Agora, que o sinal do sangue, o Espírito Santo, venha sobre mim. I haven't received the Holy Ghost. I know it. And I want to receive that something. It makes me feel the way you're talking about, that my sins are all gone. And the world, the love of the world is passed from me, and I'm a new creature. I want to know that in my heart. Eu não recebi o Espírito Santo. Eu sei disso. E eu quero receber esse algo que me fará sentir da maneira que o irmão está falando, que meus pecados estão dissipados, e o mundo, o amor do mundo já passou, e sou nova criatura. Eu quero saber disso no meu coração. And God, I'm not raising my hand to Brother Branham, but I'm raising it to you, and you know my heart. E Deus, não estou levantando a mão ao irmão Branham, mas a estou levantando a ti, e tu conheces o meu coração. And don't anyone look up. Just let God see this alone. And say, God, I want the token that the blood has been applied to me. And I want it. Raise your hand. Say, pray for me, Brother Branham. Lord bless you. That's fine. E ninguém erga os olhos, que só Deus veja isto. E diga, Deus, eu quero o sinal de que o sangue foi aplicado em mim. E eu quero isso. Erga a mão, diga, ore por mim, irmão Branham. O Senhor o abençoe. Isso é ótimo. No matter what you are, Methodist, Baptist, Presbyterian, it's for whosoever will. Não importa o que você seja, metodista, batista, presbiteriano, é para todo aquele que quiser. Now, I have saying nothing against those churches. They're all right. But what I'm trying to say, that won't save. You see, it's got to be God's pardon, pardoning grace. Agora, eu tenho dizendo nada contra essas igrejas. Elas estão bem, mas o que estou tentando dizer é que isso não salva. Está vendo? Tem de ser o perdão de Deus, graça perdoadora. And it's only represented not through a church, but through the blood of Jesus Christ. E só é representado não através de uma igreja, mas através do sangue de Jesus Cristo. That's your substitute, when you can lay your hands upon Him and say, now I accept this substitute. God be merciful to me. Esse é seu substituto, quando você pode pôr as mãos sobre ele e dizer, agora eu aceito este substituto. Deus, sê misericordioso comigo.
And maybe there may be church members here that has joined church with all good sincerity. I believe that with all my heart you join with sincerity. E talvez haja membros da igreja aqui que se afiliaram à igreja com toda a genuína sinceridade. Eu creio de todo o coração que você se afiliou com sinceridade. But you say, Brother Branham, really, my heart hasn't been cleansed from all these traditions and things. Mas você diz, irmão Branham, na verdade, meu coração não foi purificado de todas estas tradições e essas coisas. I believe if someone would speak against the very church that if the Bible would even say, tell me, I could be proved by the Bible that my church is wrong. I still couldn't accept it from my heart. I couldn't do it, but I want to. Pray for me. Eu creio que se alguém falasse contra a própria igreja se até mesmo a Bíblia me fosse provado pela Bíblia que minha igreja está errada, eu ainda assim não poderia aceitar isso de coração. Eu não conseguiria fazê-lo, mas quero fazer. Ore por mim. Would you raise your hand and say, pray? I'll do it. Yes, I sure will. God bless you. That's good. That's fine. I want to be able to accept everything that God said, just the way He did in His Bible. And I want the blood of Jesus Christ to come upon me. Você gostaria de erguer a mão e dizer, ore? Eu o farei, sim. Eu, sem dúvida, o farei. Deus os abençoe. Isso é bom. Isso é ótimo. Eu quero poder aceitar tudo o que Deus disse, exatamente da maneira que Ele disse em sua Bíblia. E quero que o sangue de Jesus Cristo venha sobre mim. And if the blood is applied, the token, see there is a token given of the blood, and that's the Holy Spirit. E se o sangue é aplicado, o sinal, veja, há um sinal do sangue que é dado, esse é o Espírito Santo. And when the Holy Spirit came down on the day of Pentecost, you know what it did to the people. And every time that it ever will come upon the people, it'll do the very same thing. E quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste, você sabe o que ele fez com as pessoas. E toda vez que vier sobre as pessoas, fará exatamente a mesma coisa. Peter said, for the promise is unto you, to your children, to them it's far off, even as many as the Lord our God shall call, this same promise. Pedro disse, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, aqueles que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Esta mesma promessa. If 10 cents is 10 cents here, it's 10 cents out there, it's wherever it's at, it's 10 cents. If this is a diamond here, it's a diamond there. If this is a house here, it's a house there. Se 10 centavos são 10 centavos aqui, são 10 centavos ali. São, onde quer que estejam, são 10 centavos. Se este é um diamante aqui, é um diamante ali. Se esta é uma casa aqui, é uma casa ali. And if this is the Holy Spirit that fell on the day of Pentecost, it's the same Holy Spirit today. And you have never found that experience. Accept it now while we pray, will you? E se este é o Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes, é o mesmo Espírito Santo hoje. E você nunca encontrou essa experiência? Quer aceitar agora enquanto oramos? Our Heavenly Father, knowing that the sun is swiftly going down, time shall be no more. One day the great archangel will step out on the scene of time from out of eternity. Nosso Pai Celestial, sabendo que o sol está se pondo rapidamente, não haverá mais tempo. Um dia o grande arcanjo entrará na cena do tempo, vindo da eternidade. And the trumpet of God shall sound, and every man and woman will answer to what we know to be the truth, the Word of God. E a trombeta de Deus soará, e todo homem e mulher responderá quanto ao que sabemos ser a verdade, a palavra de Deus. There's got to be some standard that God has to have here on earth that we're to be judged by. Tem de haver algum padrão que Deus tem de ter aqui na terra, pelo qual havemos de ser julgados. And if we took the standard of our church, our denomination, how far would we miss it? And which denomination would be right? E se tomássemos o padrão da nossa igreja, nossa denominação, como erraríamos o alvo? E qual denominação estaria certa? Therefore we'd be confused. We wouldn't know what to do. But there is a standard, and that is your word. Portanto, ficaríamos confusos.
não saberíamos o que fazer, mas há um padrão, que é a tua palavra. And your word said, except a man be born again, he cannot even see the kingdom of God. In other words, he cannot understand it. E a tua palavra disse, aquele que não nascer de novo sequer pode ver o reino de Deus. Em outras palavras, ele não pode entendê-lo. He must be accepted by faith and be born again, and then he will understand it. See is to understand. Ele tem de aceitar pela fé e nascer de novo, e então entenderá. Ver é entender. And we pray, God, tonight that many of those hands going up tonight all over the building, businessmen of the city and women, boys and girls, I believe with sincerity they raise their hands. E rogamos, Deus, esta noite, que muitas dessas mãos sendo erguidas esta noite, por todo o edifício, homens de negócios da cidade, e mulheres, rapazes e moças, eu creio que com sinceridade ergueram a mão. Now they could not raise their hands unless there was a conviction. And the Holy Spirit by them has proved to them that they are wrong and brought conviction that they want to be right. Agora, eles não poderiam ter erguido a mão se não houvesse convicção. E o Espírito Santo, por eles, lhes provou que estão errados e trouxe convicção de que querem estar certos. And they raised up their hands to you, the great Creator, knowing that they have to meet you someday. And they were sincere, I believe, Lord, and I'm interceding for each one. E ergueram as mãos a ti, o grande Criador, sabendo que têm de se encontrar contigo algum dia. E foram sinceros, eu creio, Senhor. E estou intercedendo por cada um. I trust tonight, Lord, as I pray, that not one hand that went up will ever be able to have rest until the Holy Spirit has filled their life. Eu confio esta noite, Senhor, enquanto oro, que nenhuma mão que se ergueu conseguirá descansar até que o Espírito Santo tenha enchido sua vida. Grant it, Lord. I claim them for the trophies of Jesus Christ. Do it, Lord, I pray. Concede, Senhor. Eu os reivindico como troféus de Jesus Cristo. Faze isto, Senhor, eu rogo. Save the lost. Fill those who have accepted Christ with the Holy Ghost. Pour it out upon their souls, Father. Get glory unto thyself. Salva o perdido. Enche aqueles que aceitaram a Cristo com o Espírito Santo. Derrama-o sobre a alma deles, Pai. Obtém glória para ti. Jesus, you have said to us, no man can come to me except my Father draws him first. And faith cometh by hearing, and hearing of the word of God. Jesus, tu nos disseste, ninguém pode vir a mim se meu Pai o não trouxer primeiro. E a fé é pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. And now, word of God being preached, faith comes by hearing, and they have been drawn because the Bible said those who he foreknew, he predestinated. And those who he predestinated, he called. And those who he called, he gave eternal life. E agora, a palavra de Deus sendo pregada. A fé é pelo ouvir. E eles foram trazidos porque a Bíblia disse: aos que conheceu de antemão, ele predestinou. E aos que predestinou, ele chamou. E aos que chamou, ele deu vida eterna. And now, back in the beginning, before the world, you put their names upon the Lamb's Book of Life. And tonight the Holy Spirit has called. And they raise their hands. E agora lá no princípio, antes do mundo, tu puseste seus nomes no livro da vida do Cordeiro. E esta noite o Espírito Santo chamou, e eles ergueram as mãos. Now, Lord, give them eternal life. I asked it for the glory of God, that the Holy Spirit will come down in their hearts and circumcise them from all dead works and traditions and give them free pardoning. Agora, Senhor, dá-lhes a vida eterna. Eu peço isto para a glória de Deus, que o Espírito Santo desça no coração deles e os circuncide de todas as obras mortas e tradições, e lhes dê perdão gratuito. And fill them with His presence, that they might go forth from this day in the hour of darkness, like it was in the days of Sodom,
when painted-faced women, immorality, shook the nations. E os encha com a sua presença, de modo que possam sair, a partir deste dia, na hora de escuridão, como aconteceu nos dias de Sodoma, quando mulheres de rosto pintado, imoralidade, abalaram as nações. Oh, Lord God, may men and women go forth as burning blazes. Oh, Senhor Deus, que homens e mulheres saiam como labaredas ardentes. May the Holy Spirit literally send holy fire upon them, Lord, until they'll be so filled with God's goodness and that they'll go forth to call every sinner that they come in contact to the cross. Grant it, Lord, where they too can fall and find pardoning. Que o Espírito Santo literalmente envie fogo santo sobre eles, Senhor, até que estejam tão cheios da bondade de Deus e saiam para chamar todo pecador com quem entrem em contato para a cruz. Concede isto, Senhor, onde eles também possam cair e encontrar perdão. Do that to the Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostals and all, Lord. Grant it. Faze isso com o metodista, batista, presbiteriano, pentecostais e todos, Senhor. Concede. They are yours now. I commit them into your hands, that you will grant this to them. In Jesus Christ's name, amen. Eles são teus agora. Eu os encomendo às tuas mãos, para que tu lhes concedas isto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. You love him? This may be a little out of order. Just a moment. Let's sing this good old hymn. I love to sing. Vocês o amam? Isto pode ser um pouco fora do normal. Só um momento. Cantemos este belo hino. Eu gosto demais de cantar. You know, sometimes in preaching you say things that cut, but there is a balm in Gilead, isn't there? That heals the soul. Vocês sabem, às vezes, ao pregar, você diz coisas que cortam, mas há bálsamo em Gileade, não há, que cura a alma? Let's sing this good old song, if you will. I love him because he first loved me. Do you know the song? Somebody now, lead it all for me. Cantemos este belo cântico, por favor. Eu o amo porque ele primeiro me amou. Vocês conhecem o cântico? Alguém agora dê início para mim. Eu o amo. Eu o amo. Porque ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação. No madeiro do Calvário. Let's hum it. Now, while you're humming, I love him. Vamos sussurrá-lo. Agora, enquanto estão sussurrando, eu o amo. How many Baptists are here? Raise up your hand. Presbyterians, Luther, Nazarenes, Pilgrim Holiness, Pentecostals, all together. Quantos batistas há aqui? Ergam a mão. Presbiterianos, luteranos, nazarenos, peregrinos da santidade, pentecostais. Aí, olhem só quantas pessoas, todos juntos. What have we done now when we come under the cross, under the pardoning grace? We're all pardoned, not by our church, but by Calvary. Let's just shake hands with the Methodists, Baptists, and Pentecostals now when we sing again. Que nos aconteceu agora que chegamos debaixo da cruz sob a graça perdoadora? Fomos todos perdoados, não pela nossa igreja, mas pelo Calvário. Apertemos as mãos dos metodistas, batistas e pentecostais agora, ao cantarmos novamente. Eu... Porque ele primeiro me amou.
E comprou-me a salvação do Calvário. Now, we sing it so each one could hear it. Now let's just bow our heads and raise up our both hands to God. And with all of our heart, if we love Him, let's say so now. Agora, nós o cantamos de modo que cada um possa ouvi-lo. Agora, inclinemos a cabeça e ergamos ambas as mãos a Deus. E de todo o coração, se o amamos, digamos assim agora. Eu o amo, ó Deus. Eu o amo, porque we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Get your handkerchief out. Take out your handkerchief just a minute. Let's give the Lord a wave offering. It ain't a sheep.